Eu fui perdendo a minha identidade. Não era mais eu. A minha ideia era que eu não tinha mais direito de salvação, entendeu? O que eu tinha muito medo era disso. Nossa, eu vou morrer, eu vou pro inferno. Depressão, humilhação, transtornos. Será que eu vou tirar a minha vida? Será que é isso que Deus tem pra mim? Tudo que Deus fez perfeito. Tudo que Deus criou, Ele foi perfeito em tudo. E Ele não ia errar justamente no homem a sua imagem e semelhança. No princípio, a palavra do Senhor, Ele disse assim: Deus criou macho e fêmea. Então, diante de Deus, diante da palavra de Deus, que ela é infalível, eu não tenho segunda opção. Porque a gente vai crescendo dentro da igreja, ouvindo que é errado, que muitas coisas são erradas. Uma delas é ser gay, né? Eu chorava muitas vezes pensando nisso. Mas para mim, realmente não tinha mais salvação. Por quê? Porque a igreja que eu frequentava era muito tradicional. Então eles pregavam isso em púlpito. Chegou o momento em que todo mundo ficou sabendo, aí eu comecei a ser excluído, não me convidavam mais para certas atividades dentro da igreja e tal. O sentimento é um sentimento muito horrível, né? Um sentimento de angústia, um sentimento de desespero mesmo, de não pertencer, saber que tem algo errado. Então, na minha adolescência, teve um período que eu até comecei a pensar no suicídio, porque eu saberia que eu não estava só contra aquilo que era a igreja, mas eu teria que enfrentar a minha própria família, enfrentar os meus amigos, enfrentar a sociedade no modo geral. Houve momentos que eu tive que me afastar de fato da igreja. Sentia a necessidade de voltar, de estar congregando, mas não conseguia em função do preconceito. Me sentia assim, como se fosse a pior pessoa, assim, que tivesse ali. Entendeu? Porque eu me sentia assim, de verdade, pior pecador, porque né, o que eu estava fazendo dentro de uma igreja se eu estava condenado, entendeu? Eu pensava assim. Na igreja tradicional não pode, né, homossexual. A não ser que não tenha um parceiro. Se você for homossexual e ficar quietinho dentro da igreja, tudo bem, mas se você tiver um parceiro, você já não pode, né, frequentar. Uma vez homossexual, eles não podem ter uma igreja, eles não podem se considerar membros, não podem trabalhar, ter as suas atividades dentro da obra de Deus. Para um cristão, o maior orgulho é falar, eu sou cristão. Mas isso é vetado a homossexuais. Que a pessoa fala, não, isso é coisa de fase, acontece com todo mundo, uma hora isso passa, tal. Só que não passou. E aí que vem a grande frustração, quando você se depara, se apaixonado por um rapaz, ou admirando e poder falar, nossa, que rapaz bonito. Aí já vinha na minha mente, opa, se eu tive esse sentimento, então é porque eu não tô curado. Conversava com um Deus, sabe? Eu falava, ai Senhor, mas que sentimento é esse, né? Eu tenho um sentimento assim diferente, né? Eu acho que, não sei. Então é o sentimento de punição por algo que a gente não tem o controle, que não foi uma escolha, que não foi uma opção. Até porque se eu tivesse uma opção, alguém fez por mim, porque não foi eu que fiz. Porque se nós formos afirmar que Deus criou o homossexualismo também, mas espera aí, então o que seria da humanidade então? Você entendeu? Então assim, lógico, muitos pegam um texto para servir de pretexto para fazer a vontade da carne, mas biblicamente, diante da palavra de Deus, eu não tenho segunda opção, a não ser homem, porque Deus ele não ia errar jamais na sua imagem e semelhança. Eu pessoalmente acho muito complicado você usar a Bíblia para condenar as pessoas homossexuais.
Porque a Bíblia foi escrita há algum tempo atrás, existem certos textos que realmente falam que Deus não aprova, mas esses textos devem ser estudados, encarados no tempo que foi escrito, a partir da perspectiva em que foram escritos. Acho muito complicado você usar esses textos para condenar a prática homossexual. Quando nós éramos um grupo em São Paulo, no Brasil, nós não sabíamos se existia isso em outros lugares. No final dos anos 90, eu me encontrei com algumas pessoas que eram, como eu, cristãs, que tinham sido excluídas de suas igrejas. Então nós começamos a nos reunir a princípio, nos reuníamos em casa mesmo. Essas reuniões, elas cada vez ficaram mais constantes, o que não coube mais, por exemplo, na minha casa. E a princípio nós alugamos um centro de convenções dentro de um hotel e ali nós tínhamos as nossas reuniões aos domingos. Teve um momento que também já não coube lá e houve a necessidade de alugar de fato um espaço. Assim surgiu a igreja. Porque se você abrir o seu coração nesta noite, você terá um encontro inesquecível com Deus. Aleluia! Nós intitulamos essa vigília como Aleluia, 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 que quer dizer louvemos a Deus, louvemos a Deus. E nós fazemos um convite nesta noite para que você possa ir a um nível mais profundo de intimidade e de adoração neste lugar. E eu quero iniciar essa vigília, esse trabalho. A igreja, inclusive, ela tem uma história muito nova no nosso país, né? Ela tem uma década, basicamente, tem 10 anos. A Igreja para Todos foi uma das primeiras igrejas inclusivas a surgir no nosso país. Hoje nós temos uma estatística, foi recentemente feita uma pesquisa, que nós temos no país mais ou menos 10 mil pessoas em igrejas inclusivas. É um número significante, né? Mas vem crescendo. A igreja inclusiva tem esse papel de trazer todas as pessoas, independente de raça, nível cultural, financeiro, de agregar realmente e não discriminá-las ou tolir, excluir ou qualquer coisa nesse sentido. O papel não só da igreja inclusiva, mas deveria ser o papel de toda a igreja, como o nome já diz, incluir, né? A gente, quando fala de igreja inclusiva ou evangelho inclusivo, parece uma redundância, porque a igreja por si só já deveria ter esse papel de incluir a todo mundo. Sou curado, transformado, atraído. Elas chegam num estado emocional, algumas bem felizes, alegres, algumas caóticas. Em que sentido? Pré-suicídio, pós-suicídio, não aceitação, sem sentir um mínimo de amor da sociedade, como se a sociedade tivesse excluído elas de alguma forma. Elas chegam com um estado emocional abalado. A maioria delas chegam com depressão, a maioria delas chegam com um histórico de problemas familiares, de uma não aceitação, de exclusão. Então, o emocional delas está realmente abalado mesmo. Elas não acreditam mais em ninguém, elas não acreditam que existe amor. Se Deus é amor e eu não acredito no amor, você quebra o preceito. Você ainda acha que Deus te odeia por você ser gay? Por você ser, sei lá, travesti, transexual? Porque para todos ela vai aceitar. Então a minha função basicamente é abraçar as pessoas com a minha alma. É falar, você não está sozinho, você tem uma família aqui. Você tem uma família em mim, você tem uma família nessa casa, você tem uma família em Deus. Estando à frente desse ministério, eu faço o aconselhamento, faço o acompanhamento espiritual dessa pessoa. A transformação que elas têm, saem da depressão, saem da tristeza,
os relacionamentos acabam se tornando mais saudáveis, porque não tem esse peso, esse jugo. Então o papel da igreja inclusiva para as pessoas homoafetivas, ele é fundamental para trazer essa característica de paz interior, né? A igreja foi uma bênção nas nossas vidas, porque a gente pode adorar livremente ao nosso Deus lá, né? E assim, foi uma descoberta assim, muito boa pra gente. E eu comecei a sentir paz no meu coração, eu comecei a perceber que existia uma forma de servir a Deus, de buscar a Deus, de ter uma comunhão, um relacionamento com Jesus Cristo, independente daquilo que as pessoas diriam ou dissessem. Frequentando a igreja e tal, agora eu tenho certeza que eu sou assim, amado por Deus como qualquer pessoa. Entendeu? Que eu não sou uma abominação, como diziam por aí, entendeu? Que assim, que Jesus me ama do mesmo jeito que ele ama qualquer um. Agora tô tranquilo, agora eu já me convenci que realmente a gente tem chance de salvação. Eu mudei a opinião depois que eu conhecia para todos, que eu comecei a estudar mais, que eu comecei a procurar mais. Aqui na igreja a gente tem cursos, tem estudos bíblicos e tudo mais. Então assim, a gente estudando, eu conversando com o pastor, né, o Wagner e tal, aí eu fui mudando o meu pensamento referente a isso. Me senti acolhido, entendeu? Mais próximo de Deus e tal. Me senti de verdade assim, com uma família. Eu me senti em casa, como se eu estivesse com a minha família. Quando eu olhei pra ela, assim, parecia que deu um impacto. Não foi só porque eu reencontrei ela, porque era uma amiga muito querida, né? Não, mas eu senti algo diferente. Tem ela sempre falando que amava o marido, que não queria nada comigo. E eu falando pra ela, não, calma, não é assim, a gente vai, né, conversando, eu sei que pra você é novo. Quando eu encontrei a Luciana, eu encontrei um amor, assim, muito diferente pra mim. E é muito grande, sabe? É maior do que o que eu senti até pelo meu primeiro marido, né? Porque é um amor, assim, eu falo que é um amor incondicional. Incondicional mesmo, porque para mim é para toda a eternidade. Só que a gente tinha aquela consciência de que nós não poderíamos estar adorando a Deus. Eu era evangélica. Até eu encontrar a Luciana, eu fui da Assembleia de Deus, então é uma igreja muito tradicional, né? E a nossa vida era muito difícil, porque isso gerava muita briga, porque eu ficava chateada, ela ficava chateada e estava sempre faltando alguma coisa, né, na nossa vida. Como nós íamos nas igrejas tradicionais, assim, visitar, né? Porque membro a gente não podia ser, porque são igrejas tradicionais. E aí a gente descobriu a igreja lá de São Paulo primeiro, a gente foi lá, visitamos. Aí nós descobrimos aqui, fomos atrás e começamos a congregar na igreja. Aí agora tá tudo ótimo, melhorou muito, 100%. Agora que a gente descobriu que mesmo sendo homossexual a gente pode estar adorando a Deus. Todo mundo tem o direito de adorar a Deus, e a Bíblia fala isso, né? Então a gente tem que adorar o nosso Deus independente de qualquer coisa. Se você tem um braço ou não, se você é cadeirante ou não, se você tem duas mães ou não. Então, para mim, o importante é que eu estou feliz, né? Eu fui muito infeliz nos meus 2 casamentos, né? E assim, e aí agora eu sou muito feliz, sou completa, né? Sou completa, tenho 4 filhos. Né? E porque os dela para mim são meus, eu trato como se fosse, e eles sabem disso. Eles têm o privilégio de ter o amor de 2 mães. Porque não dizem que amor de mãe não tem igual? Eles têm 2 amores que não tem igual. Claro que como qualquer outra família a gente tem problema dentro de casa, e isso todo mundo está sujeito. Mas acima de tudo eu acho que o amor da gente é muito maior do que qualquer outra família. A gente tenta cuidar isso, sabe? Para que não vire um problema. A nossa família é assim porque é uma família diferente. Então a gente tem, no meu ver, assim, a gente tem um amor muito maior. Nós somos um casal feliz, graças a Deus, em primeiro lugar, né?
Eu acho assim, é um pecado você deixar pessoas do tipo presa numa coisa que elas acham que não pode. E a Para Todos, igrejas como a Para Todos, elas veio para quebrar isso, para falar, não, você é normal, você pode adorar a Deus. Quem frequenta a igreja, quem tem uma vida mais próxima da igreja, tem o ensinamento, sabe que é na comunhão do corpo que Deus ordena a bênção, sabe que você não serve a Deus sozinho. Independente de qual a religião que cada um tenha, mas ninguém tem uma religião que é sozinho. Existe sempre um grupo. Eu tenho Deus como o meu tudo. Deus e o seu Filho Jesus é o meu tudo. Eu procuro buscar bastante a Deus, porque assim, pra mim é como se fosse uma rocha e eu me firmasse nessa rocha, entendeu? Então assim, eu procuro buscar cada vez mais de Deus. Entendeu? Pra mim, assim, eu tá bem espiritualmente, é eu tá bem com a vida. Eu levo a palavra de Deus hoje dizendo, gente, ao invés de condenar, vamos amar, vamos respeitar, mas precisamos também não concordar. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Como que você vai ficar apontando o dedo? Você é perfeito? Você é perfeito para ficar apontando o dedo e falando o que é certo, o que é errado? A religião não foi feita para condenar ou para julgar qualquer pessoa. Então todos são acolhidos porque a essência das religiões é a prática do amor. Isso que é o mais importante. Eu acredito que a igreja inclusiva, ela é o que está mais próximo do que deveria ser a relação homem com Deus. É que na verdade a religião acaba afastando as pessoas de Deus, porque a religião inventa muitos dogmas, inventa muitas formas. A religião cria muitas regras para as pessoas se aproximarem de Deus. Eu não vou dizer que é Para Todos a religião certa, porque principalmente eu não acredito em religiões. A religião separa os homens por dogma, sofismo. A gente tem que quebrar essas paredes, esses muros que foram levantados. Tudo bem, não vai caber todo mundo dentro de uma mesma igreja, mas por que todo mundo não prega a mesma coisa, não prega o mesmo amor? Resolvi não revelar minha identidade por conta da minha vida profissional. Então eu trabalho com crianças, eu trabalho com famílias. E assim como existe ainda o preconceito na igreja, existe um preconceito da própria sociedade, das famílias. Desencadeando esse desejo por meninos na minha vida. Logo vieram as experiências com outros e eu fui crescendo com aquele desejo. Quando eu percebi, eu já achava que eu tinha nascido assim, que aquilo ali era um problema impossível de ser resolvido.